Fala galera, beleza? Então essa é a primeira parte do projeto de construção do que eu vou dizer, um policorte de bancada caseiro, utilizando uma esmerilhadeira pequena, uma lixadeira pequena, igual essa daqui, ó. Ok? Então o intuito da construção, obviamente, é facilitar que você consiga cortar com mais precisão ferro, tá? Metais, metalon, essas coisas, ferro de uma maneira geral, tá? Já que assim, quando a gente fala de fazer estrutura de metal e tudo mais, tem que cortar o mais no esquadro possível, tá? Senão depois tem que compensar com solda, ou às vezes se acontecer de cortar muito fora do esquadro, por assim dizer, acaba perdendo a peça. Tá? Então a ideia é essa. O conceito que eu vou utilizar vai ser utilizar o máximo de materiais, digamos assim, mais acessíveis e de mais fácil trabalhabilidade. No caso, madeira. Tá? Vou utilizar madeira de MDF em algumas partes e madeira de pinos em outras. Tá? Já que, tipo assim, o MDF, quando você trabalha, por exemplo, se fosse trabalhar com réguas ou com tiras, se você colocasse, tipo, parafuso atravessando ele, for uma tira muito pequena, por assim dizer, a tendência é que ela abra. Tá? Então, nesses pontos, eu vou optar por utilizar uma madeira de pinos. Tá? Aqui, as peças eu vou recortar numa CNC router pequena que eu tenho. Tá? Uma CNC router pequena, CNC router caseiro. Só que assim, se alguém estiver precisando de um projeto semelhante a esse para fazer e tudo mais, não se apegue tanto à questão do design que eu vou dar nas peças. Tá? Então, por exemplo, se eu vou fazer uma pecinha ali de suporte, como eu vou fazer na router, eu vou desenhar no computador, eu posso fazer redondinha aqui e tudo mais. Mas uma questão de eficiência da coisa, você pode utilizar uma peça quadrada desde que tenha furação ali no local que precisa. Tá? Então não se apegue tanto a essa questão do design, mas sim a questão da eficiência. Tá? A ideia aqui também, eu preciso de algumas condições, algumas coisas para atender a necessidade do trabalho que eu vou fazer. Tá? Então, por exemplo, eu não quero que ela seja com uma movimentação totalmente fixa. Por exemplo, tem uns projetinhos aí que tipo a esmerilhadeira só faz assim, ó. Tá? Então eu não quero que seja fixo, isso acaba limitando muito a capacidade de corte. Então a gente já trabalha com disco pequeno. Se trabalhar com ela fixo dessa maneira, vai reduzir mais ainda. Então eu quero que ela tenha uma possibilidade de movimentação, tá? Digamos assim, de extensão. Quero também, nesse caso aqui, essa possibilidade de extensão é interessante para trabalhar com corte de pequenas chapas, tá? Extensão. Quero também que ela tenha uma regulagem da altura, da profundidade que eu vou passar a lixadeira ali. Tá? Então ela tem que correr, ela tem que subir e tem que descer. E também não quero que ela esteja fixa. Por exemplo, na hora que descer o braço ali, eu não quero que ela fique fixa, porque às vezes no descer fixa, ela vai acompanhar esse descer. Se ela está totalmente fixa, eu desço o braço, ela vai inclinar assim. E essa inclinação nem sempre é a utilização de corte máximo. Tá? Então vou explicar ali no que eu já andei testando aqui, mais ou menos o conceito de como vai funcionar. Tá? Então ao longo do projeto aí. E tipo assim, eu estava pesquisando aqui, a ideia é sempre essa, na internet tem bastante ideia interessante, então você vê uma, vê outra e combina com a sua, tá? Então você vê o que você acha que vai atender a sua necessidade também e aplica as condições que você precisa. Tá? Então tem uns bem legais aqui, tem uns que são fixos, tem uns que são móveis, tem suporte, tudo mais. Tá? Então pesquisa. Tá? Ideias geram ideias. Tá? Mas vamos lá. Algumas ideias que eu vou utilizar aqui. A utilização desse movimentação de correr aqui vai ser feita através de... Isso daqui são corrediças telescópicas ou trilho telescópico de gaveta. Beleza? Então você pode ou comprar, se for o caso, mas aqui você encontra também sucata, ferro velho, é bem comum de encontrar também. Tá? Às vezes você tem uma dessa perdida aí. Nesse caso eu vou utilizar duas.
tá? Para ter um maior suporte. E vou utilizar nesse sentido, no mesmo sentido da gaveta, para ter um maior apoio. Às vezes até seria uma possibilidade a utilização assim, tá? Mas eu vou utilizar nessa posição para ter o maior suporte possível, tá? Essa é uma condição. Então eu já consigo a movimentação, aquela movimentação que eu falei. Eu vou dizer para frente e para trás, tá? A movimentação de ajuste, de altura, profundidade. Então ela vai ser fixa aqui, ó, por um ponto aqui de apoio. Então ela vai ter esse balanço. Ok? Então eu consigo limitar ali a profundidade que eu vou passar o disco no metal, no ferro, cortando. Beleza? Só que daí entra aquela outra possibilidade. Eu não quero que o suporte seja fixo aqui, porque se eu inclinar, o suporte acompanha essa inclinação que, como eu disse, às vezes não é a inclinação de maior corte da máquina aqui. Beleza? Então isso daqui, ó, ao mesmo tempo que isso daqui inclinar, eu tenho que ter essa movimentação livre aqui, ó. Tá? Que também vai ser bem simples de fazer. Vai ter um suportezinho aqui com um tubinho. E isso daqui vai ficar aqui. Então isso aqui não vai estar fixo. Ao descer ou subir isso daqui, eu mantenho a lixadeira exatamente na posição que eu quiser. Se quiser deixá-la bem na verticalzinha, assim eu deixo. Se quiser inclinar para um lado para o outro, aí é a melhor posição de corte possível. Só que ainda eu estou na dúvida aqui. Eu acredito que é uma boa possibilidade de utilização, tá? Se você não tiver um tubinho de ferro desses daqui, por exemplo, eu acredito que vai dar para utilizar um tubinho de PVC, já que assim, a área de apoio é pequena aqui e vai ter uma área de suporte grande. Com isso, a flexão ou o peso aqui, isso aqui vai ficar bem resistente, tá? Eu acredito que suporta ali o peso sem ter possibilidade de torção, tá? Os dois são ambos de 25 milímetros, 25 milímetros e meio. Então, ali eu posso alternar facilmente. Se eu ver que vai ter alguma influência negativa, utilizar esse de PVC, eu utilizo o de ferro, tá? São a mesma medida, então vai dar certo. Tá? Então, seriam esses conceitos. Movimentação aqui, para frente e para trás. A movimentação aqui do policorte também. Beleza? Vamos ver o que mais. Daí, enfim, essa posição aqui, eu acho que eu não vou utilizar o toquinho, eu não sei ainda, mas eu vou optar por réguas de madeira, tá? Então, estabelecendo aqui um bom contraponto, essa parte que passa para trás aqui, ó, depois eu posso colocar aqui o que seria uma mola para ajudar a manter ela na posição erguida, por exemplo, aqui, ó, levantado, tá? Uma posição de apoio para você ter um controle ali, não sentir tanto o peso da máquina, tá? Então tem essa possibilidade também, ok? Essa questão de extensão aqui depende da corrediça que você conseguir aí, beleza? Porque tem até de 50 centímetros, tá? Essa daqui eu vou conseguir aqui, ó, de movimentação, quase que 30 centímetros de movimentação, tá? Quer conseguir um pouco mais de movimentação? Seria reduzir aqui. O que eu reduzir aqui eu consigo ganhar de movimentação. Mas eu estou zelando ou buscando o maior travamento possível, tá? Para não ter... eu estou buscando mais travamento. Eu não quero ganhar tanta área de corte assim. Para mim aqui já está excelente. Tá? Então quando você reduz algumas peças, você perde esse travamento. Tá? A estrutura fica mais flexível. Do jeito que está aqui, a princípio está excelente. Beleza? Então eu vou dar andamento nisso agora. A princípio que eu já vou desenvolver aqui, ou já vou montar, é esses suportezinhos aqui para a coisa estabelecer a altura que eu vou querer aqui e tudo mais. Como eu disse, eu vou recortar na CNC Router, mas você pode perfeitamente recortar na serra de bancada, fazer reto aqui e depois fazer a furação. Tá? Na hora que já tiver pelo menos essa parte, já vai ficar mais fácil de entender. Aqui o que eu tenho aqui, ó, não foi desenvolvido com o intuito de fazer esse policorte, tá? Isso daqui foi um suportezinho que eu fiz para lixadeira aqui, lixadeirinha, policorte manual, para utilizar ele assim, tá? Digamos estável, eu posso prender numa bancada, eu posso prender numa furadeira, tá? Então esse suporte ele tem o recorte, ajuste aqui do formato da minha esmerilhadeira, que ela não é redonda e tipo assim,
teve que fazer os cálculos tudo certinho aqui. Mas ela é redonda aqui, né, digamos, na parte de cima e na parte de baixo, a lateral é reta. Então é um suportezinho perfeito. Então eu tenho esse arquivo, eu vou recortar essa presilha de travamento, por assim dizer. Recortar. Só que esse formato aqui, eu acredito que eu vou mudar esse formato aqui. A ideia é, vou ver se eu consigo fazer, o suporte, uma peça inteiriça, que eu já coloque o apoio de mão aqui. Tá? Então aqui é como se tivesse, vamos ver se eu tenho alguma coisa aqui. Vou utilizar isso aqui só de exemplo. Vamos supor, eu posso recortar na máquina a peça de maneira que ela já fique com o cabinho aqui, tá? Da melhor maneira possível. Eu vou ver qual que é o melhor ângulo de ajuste possível ali para fazer isso, tá? Então, isso daqui. Mas essa presilha aqui, o formato dela é o formato exato para essa máquina aqui da Black & Decker, esse modelo. Beleza? Então é isso aí, galera. Eu vou dar início no projeto e assim que possível eu posso a continuação, tá? Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!